Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria aqui de voltar no tema onde eu sou presidente da Comissão da Educação. E vou dizer aqui, vereador Rafael, que nesse final de semana, posterior àquela nossa reunião de quinta-feira, foi difícil, explicar e colocar para as educadoras, principalmente, porque eu devo, sim, resposta a elas, que infelizmente estão sendo enganadas. Porque quando a gente fez uma mediação aqui, a gente tentou mediar a pedido desta casa, e o senhor, inclusive, foi uma das primeiros vereadores que fez esse pedido, e a gente mobilizou e lotou ali a sala Geni Petef. Nós queríamos, sim, o entendimento que nós pudéssemos conversar e que a greve, naquele momento, é um ato legal, ela é legal, a greve, né, é constitucional, mas que não era o momento exato para isso. Por quê? Porque o acordo coletivo estava sendo cumprido, o repasse de 5,78 foi colocado em pauta e foi aceito pelo Senalba, que ainda, acredito eu, que parece que ainda não foi repassado, vereador Rafael, por questão que o Senalba anda batendo o pé, né? Então, assim, tudo que a gente faz aqui, que a gente representa a casa, e infelizmente fomos jogados fora, nós que representamos toda a comunidade, e aí foi colocado os vereadores contra os educadores, é uma falta de respeito, é uma falta de responsabilidade por esse cidadão. Que a casa aqui sempre abriu, que se ele não gosta de mim, e fez um pedido que eu vou ler aqui, o executivo sugeriu na audiência, né, deste final de semana, que a Comissão da Educação participasse do grupo, e o presidente do sindicato foi terminantemente contrário, e o desembargador aceitou. Esta casa representa, se não gosta de mim, essa casa tem história, e podia ser o vereador Rafael, tem mais 4 integrantes, eu passaria sem problema nenhum, não vai com a minha cara. Pode ser ele, mas eu quero o bem das educadoras, eu quero o bem das crianças. Então, assim, foi um desrespeito com essa casa legislativa, através do seu representante do Senalba, o senhor Clayton, que não teve respeito nenhum, abandonou a reunião sem sequer a gente entrar num consenso. Tudo que ele pediu ali, nada estava fora, né, do que estava sendo tratado o acordo coletivo. E ele batia só numa tecla, os R$200, essa é a verdade. Só batia na questão dos R$200, que eram os 200 pelo transporte coletivo, que ele pedia para mudar em valores, para dar para as educadoras que usassem o carro. E ele dizia, isso é político. Então ele politizou. Sem ter responsabilidade com as crianças, com os educadores, né, daquele momento que estão passando. E aí, quando a gente responde, eles no Face, diz, o que o senhor fez pelas educadoras até hoje? Eu estou iniciando agora. Eu estou iniciando o meu mandato agora há pouco, faz 2 anos e pouco, mas sempre estive aberto. Só que eu me orgulho muito, muito, de ter um vereador como o Rafael, como meu colega, que esse sim tem história, porque está aqui há mais tempo. E lutou e batalhou sempre pela classe das educadoras, por essa categoria, que quando me pediu há 6 anos atrás, vereador Rafael, o que eu podia fazer no momento era o que eu fiz. Emprestei as vans, um micro que eu tinha naquele momento, destinei as vans para ir buscar essas educadoras para vir aqui reivindicar pela sua categoria, por um salário melhor, mais justo, e que isso todos nós somos favoráveis. Ninguém aqui é contrário ao não aumento de salário dessas educadoras que tanto fazem, ou vão querer entrar agora por um motivo, infelizmente, político entre o Senalba, né, que não quer admitir que está sendo tudo cumprido e está batendo o pezinho de birra. E nós tivemos uma pandemia logo ali atrás que parou, e nós estávamos aqui defendendo, aonde tinha muita gente contrária que botava a culpa daí nos vereadores se acontecesse alguma coisa com as crianças. E a gente assumiu esse risco porque sabia da importância. Quem é que não defende uma educadora, vereador Rafael? Pelo amor de Deus! Um serviço essencial, um serviço bonito, um serviço que não é só educadora, eu chamo elas de prof. Como as crianças que estão lá, né, os bebês não, porque não falam, enfim, ainda, né, mas as crianças falam, né, e chamam de prof, né, é a categoria educador, mas é as prof,
que a gente aqui tem o maior respeito, o maior carinho por elas. Então, assim, é difícil, né, a gente vir ser criticado neste final de semana. Mas nenhum vereador ficou a nosso favor. Mas como que não? Como que não? Nós estamos sim. Só que aí vamos então aqui, os vereadores dessa casa. Não, tem que ter greve. 6.000 crianças em casa na segunda-feira. Mas como que um vereador vai ter esse tipo de atitude? De que forma? Então aqui, os pontos são discutidos, vereador Rafael, que estão sendo colocados, eu trouxe aqui, como o senhor também trouxe, né, que é o acordo coletivo, que pode ser rediscutido sem problema nenhum, sempre teve aberto o executivo para isso. Nós estamos aqui tentando intermediar, só que agora através da birra de um presidente, que nem o senhor falou, que só vê o umbigo dele, né, que talvez está tentando botar uma greve no currículo dele, que só pode ser isso. Nós estamos aqui para ajudar, para mediar, para tentar, né, que os dois lados saiam, na verdade, ganhando, porque ninguém pode perder. Perder é ruim. Então, que os dois lados saiam satisfeitos. Aí a gente é colocado de fora. Não, eu não quero que eles participem. O desembargador aceitou e a gente está fora. Quem mais representa a comunidade, quem mais representa essas 6.000 crianças, quem mais representa o município de Caxias do Sul, quem mais representa as educadoras, sim, porque não é só o lado do sindicato que tem que ser ouvido. Só que, infelizmente, elas não podem estar aqui naquele horário porque estavam trabalhando. E aí eles só passam o que quer. Aí fazem figurinha, jogam um representante da comunidade contra, que eu fui, com certeza, um dos responsáveis, porque eu estava naquele cargo. Claro, eu era remunerado e devia fazer isso, sim, mas mais de 90% das escolas, durante a pandemia, eu participei da regularização delas poderem voltar. E trabalhei muito. E elas mesmas, as educadoras, pediam: Bressan, por favor, nós precisamos que as nossas crianças voltem, porque elas tratam eles como filhos. E a gente dizia: não, nós vamos batalhar, nós vamos fazer, o alvará vai ser expedido, o habite-se, a reforma, tudo que precisava, nós estávamos juntos. Então eu fiz sim o que eu pude. Aí dizer assim: o senhor nunca fez nada, mas eu me orgulho dos meus amigos aqui, vereadores, que estão junto comigo e fizeram, porque tiveram muita história aqui dentro. Porque estão aqui há mais tempo, e eu também quero seguir esses passos, porque me orgulho de vocês, principalmente o vereador Rafael, que tem essa pauta. Só a parte, vereador Cadore. Vereador Bressan, sorte que foi debatido aqui na casa, antes dessa reunião que depois foi agendada. Eu recebi muitas mensagens de pais, de mães e pais, preocupados com a greve, porque ele já tinha decidido pela greve. Ficou muito claro na reunião que eu estive presente que ele só queria era a greve. E, em cima disso, que era a pior atitude que ele poderia tomar, é a pior atitude que um líder deve tomar, porque ele tem que esgotar todas as possibilidades de diálogo, mas ele não queria diálogo, ficou claro isso. Ele queria, sim, que na segunda-feira, ontem, a greve fosse instalada. Então, parabéns pelo vereador Rafael, que levantou a questão, e parabéns a você, meu colega vereador Bressan, que agendou aquela reunião, e daquela reunião ficou comprovado, e aí foi tomada uma outra atitude e ele não teve sucesso. Obrigado. É isso, meu muito obrigado. De imediato, vereador. Obrigado, vereador Bressan. Bom, primeiramente, não é novidade quando existe uma fala repetitivamente falando que não há diálogo, não há diálogo, não há diálogo, não há diálogo, porque de quem vem essa fala é uma fala extremista. Por isso que eu digo que os extremos não convergem a nada, só diminui, só potencializam desgraça. Não pensam na realidade comum do que as pessoas vivenciam, principalmente no que diz respeito ao salário das educadoras, que precisam cada vez mais serem reconhecidas, da situação que ficaria essas famílias e essas 5.000 crianças não podendo estar na sala de aula no dia de segunda-feira. São questões que, infelizmente, às vezes, quem está na liderança de algum sindicato, ou seja, partidário ou qualquer outra questão, quando tem esse extremismo radical, infelizmente, acontece o que acontece na sociedade. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. Deixar claro, os vereadores, sim, estão do lado das educadoras, sim, não é um sindicato que vai botar essa casa contra, tá? E dizer
que em todos os momentos a gente está aqui para valorizar essa categoria tão importante que faz hoje um belíssimo trabalho. E só, infelizmente, escutou um lado, que foi do extremismo, como o senhor falou, e colocar essas pessoas contra a Câmara de Vereadores, que jamais a gente fez isso. Então, só para concluir, senhor presidente, eu tenho certeza absoluta que a Câmara teve participação e terá uma participação, sim, que essa greve não aconteça pelo bem dessas educadoras que trabalham com amor à camisa, com amor a essas crianças, e que não gostariam que elas estivessem em casa, porque o lugar delas é na escolinha, é na escola. Então, muito obrigado, senhor presidente.